Boa tarde, meninas! Sejam bem-vindas à nossa mentoria de hoje. Quem for chegando vai me dando um oizinho. Hoje eu vou falar sobre efeito sanfona, como fugir do efeito sanfona. Sempre tem um delayzinho, então entre eu começar e vocês me verem, tem aí um minutinho às vezes, então eu vou aguardar vocês chegarem. Vou colocar o fone que eu acho que vai ficar melhor pra vocês. Vamos lá, quem chegou aí me dá um oi, me manda uma mensagenzinha pra ver se o chat tá funcionando, por favor. Oi, 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 quem tá aí? Quem tá aí me dê um oi, por favor. Às vezes a pessoa que entra não quer falar comigo, aí eu fico sem saber se tá funcionando. Quem tá aí me dá um oi, aê, Fê, que bom te ver aqui, Camille, tá de volta, mulher, coisa boa. Muito bom até tu estares aqui. Eu vou falar um monte, hoje a gente vai conversar bastante sobre o efeito sanfona. Como fugir do efeito sanfona? Eu já tava pensando em fazer esse tema, aí a Luísa colocou lá no grupo hoje as questões que estavam acontecendo com ela, vamos ver se ela chega aí, depois eu vou ler ali, até printei aqui o que ela tinha escrito, porque é o que pega a maioria das pessoas que chegam no meu curso ou quem não consegue seguir com os melhores resultados tem esses problemas que eu vou falar aqui. Então, boa tarde, sejam bem-vindas, me digam se o som tá bom, se a imagem tá boa, por favor. Ai, que bom ver vocês aqui. Fê, boa tarde, Camille, boa tarde, Josi, Poli. Ê, coisa boa, mulherada! E aí, alguém aqui já sofreu com efeito sanfona ou tá sofrendo ainda, mesmo depois do curso, com efeito sanfona? Me fala aqui um pouquinho. Tá bom, Fê? Obrigada! Obrigada pelo retorno, fico feliz. Então tá, então vou começar. Não dá pra gente esperar muito, senão depois a pessoa que vai ver a gravação fica lá com preguiça de ficar esperando começar, né? Ângela acabou de chegar no curso, seja bem-vinda, querida. Acabou de chegar no curso, já veio pra mentoria. Seja muito bem-vindo. Então, digam aqui pra mim, alguém já sofreu na vida com efeito sanfona? Ou alguém tá sofrendo nesse momento, mesmo dentro do curso? Né? Vocês que estão entraram aqui agora, todas são alunas novas, né? Não são alunas antigas, que já estão comigo há muito tempo. Tem gente aqui que tá comigo há 2 anos, 3 anos. Essas pessoas já estão numa linha melhor. Né? Quem tá começando, claro, quem começa qualquer coisa não é bom naquilo. A gente fica bom naquilo à medida que a gente vai praticando. Ó, a Fê falou sim, muitas vezes, espero que essa seja a última vez. Muito bem. O que é o efeito sanfona, gente? Efeito sanfona. A sanfona é aquele instrumento, ó, né? Fecha e abre. Mesma coisa, fica fininha, fica grandinha. Magrinha, gordinha. O que faz esse efeito sanfona? Emagrece, engorda, muito rápido, inclusive. E o corpo nem entende, ele não consegue nem entender o que está acontecendo. Bagunça todo o metabolismo, a questão toda hormonal. Vira uma zona, assim, horrível, horrível, horrível. Não é legal. Nem uma coisa muito rápida e nem outra muito rápida. As pessoas, quem que emagrece rápido? Quem que emagrece rápido? Vocês conseguem me dizer? Quem são as pessoas que querem emagrecer rápido? E vocês querem emagrecer rápido? O problema é que a gente ficou tanto tempo sem ver o quanto estava ruim, sem fazer o que tinha que fazer, que quando se dá conta tá tão ruim, mas tão ruim, tão insustentável física e emocionalmente que a gente quer o resultado rápido. Por quê? Porque a gente deixou de olhar quando tinha que olhar. Quando a coisa virou urgente em qualquer coisa na vida, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja no emagrecimento, é porque alguém não fez o que tinha que ter feito antes. E aí virou urgente. Quando o emagrecimento vira urgente, vocês querem fazer muito e muito rápido. Para quê? Para sair daquela dor muito rápido. Só que para sair da dor muito rápido tem que fazer muita coisa. E fazer muita coisa gera um sofrimento muito grande. E a gente não aguenta muito sofrimento, porque a vida já traz sofrimentos naturalmente. E o ser humano não aguenta muitos sofrimentos ao mesmo tempo. Eu diria que ele não consegue aguentar 2 sofrimentos ao mesmo tempo, grandes sofrimentos. Então vamos lá, a pessoa fala, ai, Gleice, eu tava focada, eu tava super focadinha, toda direitinha, bonitinha, fazendo tudo certo. Mas aí, nossa, eu fiquei doente. Aí pronto, desandou tudo, porque ela sofreu. Ai, meu filho ficou doente, meu marido se acidentou, no meu trabalho aconteceu um problema lá, e aí, nossa, tava muito difícil. Acontece em outro, ai, fulano ficou doente, aconteceram problemas na minha vida que me fizeram me voltar para aquilo. Como aqui essas novas coisas me fizeram sofrer, me fizeram voltar aquela atenção, gastar uma grande energia,
Se eu tava aqui no meu emagrecimento gastando uma energia gigante e um sofrimento gigante, como que eu vou continuar sofrendo com isso e acumular outros sofrimentos naturais da vida que não tem pra onde fugir? E aí você não consegue fugir da doença do filho, da sua doença, da doença do marido, do problema do trabalho. Você não consegue fugir, você tem que resolver na sua cabeça. Não tem saída, você tem que ir lá e resolver. E do emagrecimento, daí você abandona, porque é como se fosse uma coisa que tudo bem deixar. Não é tão urgente. Só que você tem que entender que o teu emagrecimento diz respeito à tua vida também, ao teu desempenho e à tua felicidade. Então também não é uma coisa que se deve abandonar. Do mesmo jeito que, um filho doente, claro que eu não vou deixar o filho doente e vou ficar cuidando de outra coisa. Não, eu vou cuidar do emagrecimento do filho doente, só que enquanto o filho tá doente, eu também tenho que comer, por exemplo, porque eu tenho fome. Então, durante o momento que eu tenho fome, eu posso aplicar as coisas que eu tô aprendendo aqui. Enquanto o filho tá doente, eu consigo me exercitar. Talvez eu não consiga ir lá na academia e ficar 1 hora. Tá, mas eu sei que talvez não seja o melhor, mas eu vou fazer então em casa o que eu puder. Aí eu vou subir de escada todo dia até em casa. E eu moro no 11º, por exemplo. E tem 2 garagens, então são 13 andares pra subir. É punk. Isso aí, tá, mas isso vai resolver? Não vai resolver, mas vai ajudar. Vou fazer 5 minutos de exercício, vou botar no YouTube. Meu filho tá doente, mas você não vai ficar 100% do tempo com o teu filho. Você vai fazer aquilo que for possível, dentro daquilo que você tem. Então, primeira coisa que é pra fazer pra sair do efeito sanfona, emagrece primeiro, a pessoa tá insustentavelmente descontente, e depois ela não aguentou fazer tudo aquilo que ela inventou que tinha que fazer pra sair dessa situação rápido, aí ela vai lá e libera geral, faz tudo o contrário, aí ela engorda mais ainda. E cada vez que ela volta nesse efeito sanfona, ela emagrece menos e engorda mais. Emagrece com mais dificuldade e engorda com mais facilidade. Pode perceber, quem tá aqui me conta. Tá travando, Ângela? Digam aí, gente. Pra mim tá normal. Será? Digam aí, gente. Vê se de repente é a tua internet ou se forem todas, eu mudo a minha conexão aqui. Pra mim parece normal. Boa tarde, Vi! Chegou aí, que coisa boa. A Karina falou, sofreu muito com o efeito sanfona. E quando que tu parou de ficar no efeito sanfona? Quanto tempo tu tá emagrecendo comigo, Karina, que tu não tá mais nesse efeito sanfona? O que que tu fez? O que que tu achas? Qual é a sensação que tu tens de que tu fizesses isso aqui me tirou do efeito sanfona? Conta a tua experiência. Tá travando um pouco, normal. Pra mim tá normal também. Vejam se não é a internet de vocês, tá? Porque pra mim parece normal. Se tiver ruim pra todo mundo é porque é a minha. Digam aí, gente. Eu não vou mexer porque às vezes eu mexo, piora. Mas se tiver ruim pra todo mundo, eu mexo. Então, primeiro ponto, parar de sofrer. Parar de sofrer, porque se eu estiver sofrendo pro meu emagrecimento, e quando aparecerem outros sofrimentos, de repente agora tá tudo bem, mas eu já sei que vão aparecer. A vida da gente é assim, uma montanha russa. Às vezes tá embaixo, às vezes tá em cima, às vezes tá tudo bonitão. E às vezes tá tudo macaca. E quando tiver macaca? Então eu vou emagrecer quando eu estiver aqui e vou engordar quando eu estiver aqui? Não, não dá. Eu tenho que me manter bem. Me manter fazendo as coisas que eu preciso fazer para ser magra. Do mesmo jeito que eu mantenho as coisas acontecendo no trabalho, mesmo com os problemas, no relacionamento, com os filhos. Enfim, a gente faz isso. A gente dá um jeito de manter as coisas acontecendo mesmo com os problemas. E por que a gente desiste do emagrecimento? Não é algo a ser desistido. Por quê? Porque se for algo importante, se o teu propósito for verídico, se for forte, se for da alma, você não pode desistir. Diz respeito à tua felicidade, à tua saúde. Então, tem que ter um bom propósito. E eu vou perguntar em todas as lives, se for preciso, qual é o teu propósito no emagrecimento? Quem já está aqui há mais tempo, que está assistindo lá o curso, que fez a aula Céu e Inferno, qual é o nome da tua vida de céu? E qual é o nome da tua vida de inferno? Se vocês já fizeram essa aula e vocês não sabem dizer, não lembro, Gleice. A maioria das pessoas falam isso. Por que você não lembra? Porque você não está fazendo os exercícios e você precisa fazer os exercícios mentais. São eles que vão te manter caminhando em direção ao teu objetivo. Se você está aqui, você assiste as aulas, acha legal, mas tá aí contando caloria, olhando só para a comida e para o exercício, tu não estás aplicando aquilo que eu estou te ensinando aqui. Você tem que fazer todos os dias, escolher a vida que você quer, de manhã, à noite, na hora de comer. Você tem que pensar, fazer as perguntas da compulsão alimentar. Será que eu tô com fome física? Será que é fome emocional? Será que é sede? Não, é fome física. Eu vou comer e vou ficar atenta e vou mastigar e vou prestar atenção para perceber a minha saciedade chegar. E quando estiver saciada, se eu quiser mais um pouco,
E de novo, vou perguntar, isso é fome física ou é fome emocional? Não, é fome emocional. E o que eu tô querendo ganhar quando eu comer? Se eu comer mais esse pedaço que eu sei que eu não tô com fome, o que eu tô querendo ganhar? Aí vem, né? Aí vem tudo que a gente já aprendeu aqui, que vai aprendendo ainda aos poucos, né? O que eu vou ganhar? Eu vou ganhar um descanso a mais. Eu vou ganhar um prazer a mais. Eu vou ganhar uma fuga do que eu não quero fazer, uma fuga dos meus problemas. Eu vou ganhar uma fuga, sei lá, do meu marido. Eu vou ganhar... O que eu vou ganhar? Eu tenho que saber o que eu vou ganhar. Quando eu descubro o que eu vou ganhar, eu encontro outras possibilidades de ganho sem ser com a comida, porque eu também quero ganhar o meu emagrecimento. Se eu ficar escolhendo o benefício imediato, não vai dar certo. Então, a vida de céu de vocês, o propósito de vocês tem que estar na mente todo o tempo. Minha vida de céu, vida plena, ó. A Lu lembra? A Lu tá fazendo curso lindo. Ela vai, ela assiste todas as aulas, ela comenta, ela realmente tá fazendo direitinho. E aí ela tem o resultado, ela lembra. Por quê? Porque ela se pergunta. A Gi falou, vida leve e de alma livre, vida de ferro, de tristeza e de frustração. Mas tu pensa no nome da tua vida, Gi, e tem que pensar no momento mais difícil. Pensar no momento fácil é fácil. Tem que pensar na hora que tu estiver na casa da tua mãe, sei lá, na hora que tu estiver no olho do furacão é onde tu tens que pensar. Como que tu vai lembrar? Ancorando. Faz lá a estrelinha ou o coraçãozinho. Você vai fazer a ancoragem para lembrar de fazer os exercícios mentais. A âncora tem que estar na tua cara para te lembrar, senão você não vai conseguir lembrar. Claro que não vai conseguir lembrar. Vida de inferno, vida de gorda. Quer dizer, eu quero escolher a minha vida plena ou a minha vida de gorda? Eu não tô mais com fome, eu já tô saciada. Mas eu queria mais um pedacinho. Tá, esse pedacinho vai me aproximar da minha vida plena ou da minha vida de gorda? Vai me aproximar da minha vida de gorda. E aí você vai ver o que você vai pensar. Então, eu não quero a minha vida de gorda. Ou, tá bem, só um pedacinho não faz mal. Aí você escolheu o ganho imediato. Então, tudo que eu ensino dentro do curso é para afastar vocês do efeito sanfona. Tudo isso. Porque o efeito sanfona é fazer ao contrário do que eu ensino. Para poder ter o resultado rápido, eu vou lá, eu vou comer o mínimo possível, eu vou me exercitar o máximo possível, de repente eu vou usar uma medicação, de repente eu vou, o que mais? Ficar contando caloria, eu vou usar um suplemento, sei lá qual, um remédio, não sei o que eu vou fazer, porque eu quero resultado rápido. E claro que isso gera sofrimento. Se eu vou lá e eu entendo, e daí ó, o caso que a Luísa trouxe no grupo hoje, ela falou assim, vou até ler aqui pra vocês, deixei no meu computador. Ela estava falando que às vezes consegue, às vezes não consegue, no final de semana ela comeu muito, além da saciedade, enfim. Daí eu falei, o problema está na tua mentalidade, no 880. E isso vocês têm que fugir para fugir do efeito sanfona. Quer efeito sanfona, fica no 880. Fica buscando o perfeccionismo. Ou você faz perfeito e acaba se sentindo no prejuízo, porque é isso. Tô fazendo perfeito, maravilhoso, como eu aprendi, sei lá em qual curso. E aí, só que aquele perfeito ali não satisfaz minhas emoções. Eu tô me sentindo no prejuízo. Porque eu queria um docinho, porque eu queria comer tal coisa, mas não, eu tenho que comer só a proteína, eu não posso, tem que ser desse jeito, tem que ser contado, mas eu queria aquilo. Aí você tem o sofrimento, porque primeiro que você pensou do jeito errado, segundo que tá querendo seguir um negócio que talvez não funcione desse jeito pra você. Você tá querendo fazer perfeito. E aí, na hora que tem a possibilidade de não fazer o perfeito, você faz tudo errado. Aqui tudo perfeito e aqui tudo errado. Não consegue abrir aqui, sair da perfeição e aqui no errado buscar. Sempre estar buscando a perfeição é ok, mas aceitar que não vai ser perfeito. Entende? Não batia a quantidade de proteína. Comi mais carboidrato, comi mais energia. Tá, mas eu consegui comer o mínimo que eu pude naquele momento. Quando eu começo a parar de sofrer, quando eu começo a parar de me sentir no prejuízo por fazer aquela escolha, não tem porquê abrir a porteira e a boiada sair passando e não conseguir mais fechar essa porteira. Por quê? Porque todo dia eu como coisas que eu gosto. Todo dia eu faço escolhas que me trazem prazer, mesmo que isso me faça sair, sei lá, da quantidade recomendada de proteína. Eu não posso ficar me sentindo no prejuízo. Se eu estiver me sentindo que eu estou perdendo, em algum momento eu vou querer compensar essa perda. Só que a compensação, ela sempre vem pior. Sempre vem pior. Então, não é legal. Você tem que abrir um pouco aqui, mesmo sabendo que você não está fazendo perfeito, mas que aqui está satisfazendo o teu objetivo e também um pouco o teu ganho imediato. Encontrar o equilíbrio entre o que você quer lá na frente e o que você quer agora é o ideal. Isso vai atrasar o teu resultado? Pode ser.
Pode ser que você demore um pouquinho mais para chegar, mas você vai chegar. Diferente de fazer uma coisa que vai te aproximar muito e em seguida, 3 dias depois, você faz um negócio que vai te atrasar mais ainda do que você avançou. Não adianta dar 3 passos para frente durante a semana e chegar no final de semana dar 5 para trás. Sem contar que isso traz a sensação de frustração horrível e a sensação de que você nunca vai chegar e não vai mesmo se continuar assim. Porque aos pouquinhos, sem desespero, chegou lá no final de semana, por que eu vou querer? Ai não, agora no final de semana eu vou tomar sorvete, eu vou fazer isso porque eu sofri, porque eu não pude lá antes. Tá travando mesmo? Eu vou mudar aqui pra vocês verem se melhora, tá? Pera aí. Vamos ver se melhora agora. Vocês me dizem, tá? Senão eu volto pra lá. Deixa eu ver o que vocês colocando aqui. Ó, a Vi falou vida livre, leve, solta, inferno, isolamento. Agora pensa também o quanto que tá isolada pode ser útil pra ti em algum aspecto. Pensa nisso. Estou no grupo desde julho de 2021 e acredito que a consciência das minhas emoções, como usava comida de remédio para tudo, que virou a chave. Agora sinto que mereço a vida leve, emagreci 20 quilos, quero ser magra porque eu mereço. Ela merece muito mais ser magra, que é uma coisa grande, é uma coisa sustentável do jeito que ela faz, do que ela merecia aquele pequeno prazer, aquele remedinho, todo dia um pouquinho de remedinho, aquele remedinho. Tava viciando ela, mas que dava bem pouquinho. Era como se ela estivesse pegando o celular dela e dando uma carregadinha. Ela vai lá, botava um pouquinho pra carregar e tirava. Botava um pouquinho pra carregar e tirava. O tempo todo o celular dela tava sem bateria, mas sempre com um pouquinho de carga. É isso que vocês fazem quando vocês beliscam, quando vocês comem por emoção, quando vocês não atendem à real necessidade de vocês, física e emocional. Vocês estão sempre dando uma carguinha, mas ele tá sempre perigando desligar. Tem que deixar carregar até o fim, atender a necessidade até o fim. E aí você para de ficar procurando essas migalhinhas. A âncora tem que estar em todos os lugares. Exatamente, Ângela. Ela tem que estar contigo, em ti. Então, ela tem que ser o desenho na tua mão. Ela pode ser um anel quando você for numa festa para lembrar um anel, até que te traga um desconforto, que é para você estar sempre olhando, isso aqui é para eu me lembrar, eu não posso me desconcentrar. É a tua roupa que tu queres usar, que tá apertada. É uma foto tua mais magra. Pode usar várias âncoras perto de onde tu estiveres, para te lembrar, para te trazer para a consciência, para te ver aonde tu queres chegar, e às vezes pode ser uma âncora até dizer, não, isso aqui eu não quero. É um desconforto de onde tu estás, ou onde tu estivesse, para dizer, eu não quero estar ali nunca mais. No sábado e domingo eu programo minha semana, minha alimentação, para viver minha vida plena. Olha que legal. Quando a gente se antecipa, fica muito mais fácil seguir aquilo que eu programei, do que deixar levar. Depois eu vejo. Vou ver o que eu vou fazer. Eu vou chegar lá na festa, daí eu vejo o que tem. Aí, se eu começo a comer por emoção, é difícil parar. Agora, se eu vou antes, eu sei que vai ser salgadinho, docinho, sei lá, vai ser pizza, vai ser bolo. Eu vou comer mais ou menos isso, uma fatia de bolo, já tô decidindo que vai ser só uma fatia de bolo, que tá bom já. Vou comer uns tantos docinhos, tantos salgadinho, pizza, vou comer no máximo, sei lá, 4 fatias e tá bom. Pronto, aí eu vou cumprir aquilo que eu combinei comigo, do mesmo jeito que eu faria se eu tivesse combinado com uma outra pessoa. Se vocês combinassem comigo o quanto vocês vão comer, o que vocês vão comer, e eu estivesse na festa com vocês, vocês iam cumprir, porque vocês combinaram comigo. Mas quando vocês combinam com vocês, vocês não cumprem. Quer dizer que vocês se desvalorizam em relação aos outros, e tá errado. Melhorou, gente? O travamento aqui. Digam se melhorou, tá? A Gi falou, eu tô muito no 880. 880, gente, não leva ninguém a lugar nenhum. E você sofre dos dois jeitos. Fazendo tudo perfeito, você sofre. E fazendo tudo errado, você também sofre. É uma sensação de que você tá livre, mas não tá. Não tá mesmo. Só muda ali o momento de sofrimento. Você sofre durante um, você sofre depois do outro, mas você sofre. Então, não, a gente tem que entender que mesmo que não esteja perfeito, eu tô fazendo o melhor que eu consigo com aquilo que eu tenho. Se eu tô numa pizzaria, como eu fui ontem numa pizzaria, só tinha pizza. Como que eu vou comer mais proteína do que energia? Não dá. Aí eu tenho que limitar a quantidade, mastigar bem, prestar mais atenção. É o que eu posso. E eu não vou ficar, meu Deus, culpada porque era aniversário da minha amiga, eu não fui lá porque eu queria jantar lá. Não, era aniversário da minha amiga me convidou, eu fui na pizzaria. Era escolhas ruins? Eram, porque pizza, né, gente, não tem muito o que fazer. Praticamente só energia. O que eu posso fazer em relação a isso? Não é dizer, já que eu tô aqui, né, já que é pizza, já que eu não tenho o que fazer, não vou fazer nada. Não, já que eu não tenho muito o que fazer, eu vou fazer o melhor que dá. Pra cagada ser menor. Entenderam?
Ai, Jesus. Vamos ver. Consciência das emoções. Acho que é a palavra. Uhum. E para perceber, ter consciência das minhas emoções, eu tenho que estar conectada comigo, não só com os outros. Se eu ver a minha filha, meu filho, meu marido, eu vou dizer, alguma coisa tá estranha. Eu acho que tá triste, acho que tá com raiva, acho que tá isso. Eu sei se eu olho os outros. Por que que quando eu olho pra mim eu não sei? Eu tenho que saber. Eu tenho que saber mais sobre mim do que sobre os outros. E eu tenho que me preocupar mais comigo do que com os outros. Porque eu sou eu. Eu não posso me preocupar se o outro tá bem ou não tá, ai meu Deus, e eu tá mal e não tá nem aí. Mas já tô conseguindo aos poucos baixar, está virando na balança 76, 77, fiquei quase um mês no 75, 76, 1 quilo já não me pertence, agora já tô no 74, 75, mas isso aí, não queira chegar no 70 só, tu quer chegar no 70, mas não dá pra pular. Vai ter que passar pelo 74, pelo 73, pelo 72, pelo 70. Tem que passar. Não queira pular a casa assim, do nada. Pode acontecer em algum momento? Pode. Mas não queira, nem queira ser tão rápido. Porque aquilo que vai muito rápido, vem muito rápido, vai embora muito rápido, você não entende, você não consegue entender. E é importante você entender o que fez baixar e o que faz aumentar. Por isso que eu peço para vocês fazerem a ferramenta do planejamento. Porque se baixa, eu me pesei e eu vi que aumentou, eu preciso saber o que fez aumentar. Para eu amenizar aquilo ali, eu tenho que racionalizar. Mesmo que o que fez aumentar foram minhas decisões ruins. A frustração faz parte. E eu tenho que aprender com aquilo, se eu não quero aquilo, para que na próxima vez, naquela mesma situação, eu faça melhor. Não perfeito, só melhor do que essa. E quando baixar, eu tenho que entender porque baixou, porque eu preciso repetir. Não, foi isso que baixou. Isso que eu fiz para baixar, eu consigo repetir? Consigo. Não consigo. Eu fiz loucura, aquilo ali eu sofri. Então não vou fazer desse jeito, eu vou encontrar outras formas de conseguir sem sofrer. Sem sofrer. Não quer dizer só ter prazer. Sofrimento é dizer, nossa, queria tanto poder comer um doce, mas não posso. Não posso, porque eu tô gorda, aí todo mundo comendo, mas eu não. Vou na pizzaria, não vou comer nada, porque eu não sei comer o suficiente. Vocês gostam de dizer isso? E eu digo, claro, que sabem. É útil para vocês acreditarem que não sabem, porque aí vocês comem. Mas é claro que vocês sabem. Se vocês tiverem um problema de saúde, vocês conseguem. Por que quando vocês decidem emagrecer, porque também é um problema de saúde físico ou emocional, vocês dizem que não conseguem? É só acreditar e ter firmeza na tua decisão e ter o pensamento no teu propósito. O teu propósito é o que vai fazer você não sofrer. Se ele for bom, você vai olhar e vai dizer, não, o que é melhor, eu chegar lá ou eu comer 18 fatias de pizza aqui? Se você escolher 18 fatias de pizza, esquece. Você não vai emagrecer. Não estou falando de escolher uma vez, mas toda hora você está escolhendo o prazer imediato. Esquece. Você não vai emagrecer, porque o que você está ganhando aqui está sendo melhor do que o que você vai ganhar lá. Você não vai emagrecer. Você não vai. Mas tô numa mini sanfoninha. Vai 1 quilo para cima, 1 quilo para baixo. Então, 1 quilo para cima, 1 quilo para baixo, quando tu chegar no teu objetivo, tá tudo dominado. É isso, é assim que eu fico. Às vezes 2, às vezes até 3, mas mais que isso já não. De jeito nenhum. Então, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, quando tu chegou no teu objetivo, tá tudo certo. Mas tu tá há muito tempo baixando 1 e subindo 1, não, tá errado. Eu preciso baixar mais do que subir. Eu vou aumentar um pouquinho e vou descer mais. Eu posso aumentar uns gramas e baixo quilos. Tem que ser assim. Precisa entender o processo, se observar sempre, em todos os momentos. Sempre. Cansa, gente. No começo cansa. Mas é sobre vocês, é sobre a vida de vocês. Isso vai trazer depois a liberdade que vocês querem. Ai, cansa muito, mas cansa pra caramba. Abrir um guarda-roupa e não ter roupa. Isso cansa. Cansa, tá sempre querendo emagrecer e não conseguindo. Aí, ó, a Angela, nos 15 dias emagreceu 3 quilos. Agora ela vai aprofundar e vai emagrecer os quilos que ela deseja. Vai ficar aí 1 ano assistindo o curso e participando, enfim. Né? Vai ficar 1 ano assistindo e o acompanhamento aí até o final do ano. Todo mundo que tá aqui tá com acompanhamento comigo aqui nas mentorias, no grupo do WhatsApp, até final de 2022. É muito tempo, dá tempo de fazer muita coisa. Mas vocês não vão deixar chegar novembro e dezembro para se mexer. É agora, é em abril. Abril vocês vão fazer o que vocês podem para chegar em dezembro, tá tudo certo. E ainda vão ter mais tempo para assistir o curso lá dentro da plataforma. Dá tempo, se vocês se organizarem e se comprometerem com o objetivo de vocês.
Qual que é o propósito de vocês? Coloque aqui pra mim. Então, assim, quando vier o pensamento da perfeição, fujam. Foge. Porque a perfeição, se ela trouxer um sofrimento e uma sensação de prejuízo, em algum momento você vai querer compensar aquilo. E a compensação, ela sempre vem maior, porque você sofreu, porque você foi a coitada. E aí aquilo tem que vir, você vai usar a comida pra te confortar, pra te dar um carinho. Tá errado. Totalmente errado. Então foge do 880. Olha o que tem no meio. Às vezes você vai conseguir ser perfeita, se conseguir sem sofrer, beleza. Mas entende que não vai ser sempre. Nem sempre dá. Quando der pra ser, maravilhoso, desde que não tenha sofrimento. Maio é aniversário, já quer estar mais magra? Vai estar, com certeza. Agora, maio é meu aniversário, eu quero estar 20 quilos mais magra. Não. Quero estar mais magra do que eu tô hoje? Vai estar com certeza. Certo? Então foge do 880. Entende que a frustração faz parte do processo. Por quê? Porque vocês estão aprendendo coisas novas. E é impossível não se frustrar quando a gente está aprendendo coisas novas. Não tem como. Porque quando a gente está aprendendo coisas novas, a gente erra um monte. E aí se frustra. Então, entendam que tá tudo bem se frustrar. Tá tudo bem chegar na segunda-feira, se pesar, ver que não foi o valor esperado, mas você pode pensar, poxa, só vale você se frustrar se você fez tudo o que você achava que poderia de positivo e não teve o resultado. Aí vale uma certa frustração mínima e aí você vai parar e vai refletir. Agora, se frustrar sabendo que só fez coisa que não deveria, não dá. Eu não queria, sei lá, meu filho, vamos dizer que meu filho não estude para a prova. E daí vem a chorar que tirou nota baixa. Eu vou dizer, não. Isso é a consequência lógica daquilo que você fez ou daquilo que você não fez. Me frustrar porque eu subi na balança hoje e tava o peso maior porque eu comi pizza além do que eu deveria, é infantil, no mínimo. É a consequência. E tudo bem, e aí eu vou ter que olhar e falar, então, bom, na próxima eu não vou mais numa pizzaria, ou eu vou comer menos, ou eu vou limitar mais, não sei o que eu vou fazer. Mas já foi, agora eu vou organizar, eu vou voltar ao meu normal, porque eu não vou em pizzaria toda hora. Impossível colocar emoções na comida, né? Tem entendido isso? Não, Ângela. Tu pode colocar as emoções na comida. Tu só não pode colocar as emoções na comida sem a fome física. Tu deve colocar as emoções na comida. Poxa, eu como e eu quero sentir prazer com a comida, mas eu preciso juntar a fome com a vontade de comer. Então eu espero chegar a minha fome, eu escolho comida que vai me trazer o prazer também, mas como somente até minha saciedade. Quando o meu prazer, o meu abastecimento de prazer tá bem abastecido, eu não preciso resolver isso com a comida. A comida ela só vem e completa aquilo que estava gasto. Mas eu tenho outras coisas que me trazem prazer. Agora, quando eu não tenho nada de prazer, e aí eu sento para comer com fome, e a comida é minha única fonte de prazer, eu não quero parar, nunca. Eu tô dando exemplo do prazer, mas pode ser outra coisa. Pode ser o cansaço, pode ser o estresse, pode ser a ansiedade, pode ser qualquer emoção, e pode ser várias juntas. Aí que entra o problema. Você pode e deve sentir as emoções com a comida, porque a comida, ela traz emoções, não tem problema. O problema é buscar sentir através da comida coisas que estão te faltando como forma de atender. Não dá para atender. Dá para contribuir, mas atender, não. Atender, não. A comida, ela resolve a fome e ela ajuda em várias coisas. Se não ajudasse, a gente não faria. Não queira separar, porque senão você vai escolher comer coisa ruim. Que pra mim é um desperdício. Tem gente que fala assim, não, como é que é? Vai beber, escolhe a bebida que tu menos gosta, porque aí tu consegue beber menos. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não. Se eu não gosto, então eu não vou nem beber. Eu vou escolher a que eu mais gosto e vou saber beber. Assim eu tenho prazer, não tem porquê. Eu vou escolher a comida que eu gosto, mas dentro daquilo que eu quero também. Eu não posso só escolher a comida que eu mais gosto. A bebida ainda, quando eu vou beber, porque bebida, gente, a bebida é praticamente só por prazer. Porque bebida, a única bebida que você precisa é água. Fora isso, todas as outras bebidas, se você escolhe beber, é por puro prazer. Se é por puro prazer, eu vou escolher aquilo que eu gosto. Senão, eu vou ficar escolhendo coisa que eu não gosto. Dá licença, né? Eu vou comer, escolhe, sei lá, o salgadinho que tu menos gosta. Porque daí tu come menos. Eu não, vou escolher o que eu mais gosto e vou decidir comer pouco, porque já que eu gosto e quero comer sempre, eu tenho que comer menos para poder comer sempre. Se eu não souber escolher, eu vou ter que comer só hoje.
E aí depois só daqui a um mês. E eu não quero. Eu quero comer quando tiver disponível pra mim. Mas não aquilo como base. Vocês conseguem entender a diferença? Então vão me dando feedback. Eu tô falando aqui mais que o Homem da Cobra. Estão entendendo? Então, sobre a frustração, entendam que o processo vai ter frustração também. Às vezes você quer fugir da frustração de não estar tendo o resultado que você idealizou que teria e você abandona. Aí a sanfona abre. Você está vindo aqui, você está fechando, de repente ela parou de fechar como você imaginou, porque o processo de emagrecimento também é assim. Ele não é só assim. Ele é assim, daí ele fica assim, daqui a pouco ele dá uma subidinha, daí ele desce mais, daí depois ele fica mais um tempo assim, daqui a pouco dá mais uma subidinha, depois dá uma descida. É assim. Vocês querem que seja assim, ó. Não é, tá? Não é, porque nós somos um organismo. O organismo ele precisa se adaptar e entender o que está acontecendo para manter a gente vivo. Então vai ter frustração. Aprendam a lidar com a frustração e aprendam a não criar expectativas de viagem, viajandonas. Porque a expectativa viajandona vai aumentar a chance da tua frustração, mas criem expectativas. Não deixem de criar expectativas para não se frustrar, senão também vocês não vão alcançar nada. Tem gente que é assim. Aí também teve eu tava lendo aquela hora da Lu e não terminei, né? Olha o que ela respondeu aquela hora. Que eu falei que o problema estava na mentalidade dela. Ela falou, sim, entendo. Às vezes consigo fazer isso e na maioria das vezes não consigo. Na maioria das vezes ela não consegue. Por isso que na maioria das vezes ela não emagrece. Aquilo que a gente faz na maioria das vezes é o que faz a gente ter aquilo que a gente tem. Se a gente faz, na maioria das vezes, coisas certas, a gente vai ter mais resultado do que a falta dele. Se a gente faz, na maioria das vezes, coisas que a gente não deve, a gente vai ter o resultado que a gente não quer. E nessa maioria sempre acontece o pensamento, eu tenho que aproveitar ao máximo, ela falou. Olha que bom essa clareza. Se ela pensa que ela tem que aproveitar ao máximo, é porque ela quer fazer perfeito e ela sabe que essa exceção vai demorar para acontecer de novo. E ela quer muito essa exceção, ela é muito prazerosa para ela. Então ela vai lá, enfia o pé na jaca bonito, tem um prejuízo terrível, físico, né? De quilos físicos e emocionais, de pensar, meu Deus, de novo, por que eu fiz isso? Para depois voltar para aquele perfeito lá que vai gerar esse imperfeito aqui. Por que ela não abre um pouquinho essa porteira aqui e não faz tão perfeito e come coisas que gosta, mesmo que seja fora da orientação que ela esteja seguindo? Porque, tu tá seguindo lá o curso do Felipe, por exemplo. O curso do Felipe fala para ter mais proteína que energia. Mas tu não tá emagrecendo, talvez essa estratégia, tu não precisa ser Caxias nisso aí, vamos dizer assim. Tem gente que fala, Gleice, tu segue a estratégia do Felipe? Eu digo, sigo, mais proteína que energia, mas eu não conto, não boto no aplicativo, eu não conto proteína, eu não conto energia. Eu olho o rótulo e escolho o melhor que eu posso dentro daquilo que me é oferecido. Só isso. E dá certo. Se eu contar, eu vou conseguir fazer mais certinho? Sim. Mas ao mesmo tempo vai me cansar, vai me estressar. Então eu escolho não fazer. Eu pego a estratégia e coloco ela dentro do meu dia a dia. Entendeu? Então, aí aquilo lá é tão, talvez, sofrido, tão sem graça, que na hora que ela vê alguma coisa que tenha graça, ela quer muito daquilo, porque ela tá na escassez. E a gente quer fugir da escassez. Daí ela pensa, já que eu tô saindo, vou sair direito, vou sair bem saído. Aí a boiada passa, começa a passar naquela porteira que estava fechada e não quer parar nunca mais, porque aquilo é o céu, é muito bom. É muito bom. É a compensação de todo o perfeito que ela fez. Só que daí ela tem um prejuízo gigante e ela vai repetindo isso e não sai do lugar. Ou fica pior. Vocês entenderam? E depois a Virgínia tá aqui, né? Ela falou, aí ela tava falando sobre as pessoas magras e tal. Eu falei, e o que tu pensa sobre as pessoas magras? Porque a Vi sabe que tem um caso ali de autossabotagem. Apesar de ela já ter emagrecido um monte, ela não tá conseguindo baixar de 60. Mas também não é há muito tempo. Ela baixou muito, tá sei lá quantas semanas no 60. Vocês também, é isso que eu falo. Porque vocês vêm baixando, daqui a pouco fica aqui, sei lá, 3 semanas, você já acha, não tô conseguindo. Calma, o que você pode fazer? Vamos pensar de forma prática. O que eu posso fazer para sair dos 60? Eu perguntei, o que a pessoa magra faz? Ela falou, são felizes, inteligentes, se destacam em grupos. E tu gosta de se destacar em grupos? A tua felicidade pode incomodar alguém? Tu acha que isso pode ser ruim pra ti de alguma forma? Ser inteligente também, tu pode ser criticado, tu pode ser abandonado por alguém. Até as coisas mais parecem absurdas podem fazer sentido pra alguém. Nossa, eu fujo, eu prefiro passar despercebida, não quero nem que ninguém veja que eu tô feliz, que pode, sei lá, ficar com inveja de mim. Eu quero passar despercebida, não gosto de estar no palco, eu prefiro estar aqui no bastidor,
são ágeis, ó, bem resolvidas, racionalmente. Ainda tu escreveu ali e tal, quero ser magra. Daí vem, vou me sustentar como magra? Quantas vezes desfilei satisfação no corpo magro e depois voltei a ser gorda? Uma porção de vezes magra e anos gorda. De meses magra e anos gorda. E daí tu olha e fala, tá, então, com medo de acontecer algo que já me aconteceu, eu nem faço nada agora, porque, foi uma frustração tão grande perder aquilo lá, e as pessoas verem que eu perdi aquilo lá, e de repente tu foi julgada por isso, que eu não quero passar por isso de novo. Aí, então, para não passar por essa possibilidade de engordar de novo, eu nem emagreço. Olha que viagem! E outra, das vezes que tu emagreceu e engordou, o que tu fez? Tu fez o que tu tá fazendo agora? Tu já tinha feito isso que tu tá fazendo agora? Não, Gleice, não fiz. Eu fazia dieta, eu fazia isso, eu tomava remédio. Então, e foi por isso que tu engordou de novo, ó, o efeito sanfona. Mas agora não, agora tu tá cuidando daquilo que tu tinha que ter cuidado lá atrás, pra não voltar. Mas então, Gleice, eu nunca mais vou voltar a engordar? Não, você pode voltar a engordar. Todo mundo que tá aqui emagreceu, a Karina que emagreceu 20 quilos pode voltar a engordar. Eu posso voltar a engordar, se eu parar de fazer as coisas que eu tô fazendo. Por isso que não pode ser sofrido. Pra eu manter pra sempre, pra eu ter a manutenção sem sofrimento, eu preciso emagrecer sem sofrimento. Se eu quis a velocidade, se eu quis o rápido, se eu fiquei calculando proteína e energia, se eu fiquei fazendo tudo perfeito, pra manter é muito difícil. Por quê? Pra manter eu tenho que continuar fazendo tudo perfeito. Se eu parar de fazer tudo perfeito, eu vou engordar. Então o que eu fiz pra emagrecer? Eu escolhi melhor, eu tinha um propósito, eu tinha um objetivo, eu comecei a perceber que aquilo me fazia mais bem do que ruim, e que aquilo que eu fazia antes fazia mais mal do que bem. Eu comecei a usar minhas roupas, comecei a me sentir melhor, ficou mais fácil pra mim tudo. 16 quilos, Angela, eu emagreci. E eu comecei a escolher, então todo dia eu penso. Vocês acham que eu não penso ainda? Tá muito mais no meu piloto automático, mas às vezes eu ainda penso. E às vezes ainda eu me excedo. Ontem, fui na pizzaria e eu me excedi. Eu comi, mas bem mais do que eu comeria, bem mais. Não foi um absurdo, mas foi bem mais. E depois me saí sentindo estufada, coisa que eu não sentia há muito tempo. E eu falei pro meu marido, que também emagreceu. Eu falei, meu Deus, né? A gente fazia isso todo dia. Todo dia. Só que eu fiz um dia. Eu não me lembro nem a última vez que eu fiz isso. Que eu comi. Não foi tanto que eu comi, tá, gente? Mas é que eu como. Não é que eu como pouco também. Mas foi além. E que eu me distraí, porque eu nunca vou em pizzaria. Eu nem sei o que eu pensei, ó. Já eu dizendo pra vocês. Só que aquilo ali foi uma exceção. Aquilo não é capaz de me engordar. Hoje eu tava 800 gramas a mais. Só que hoje eu tô fazendo já certo. Se eu não tivesse... Antigamente eu jamais iria me pesar no dia de hoje. Por quê? Porque eu sabia que ia dar mais e eu não queria ver isso. Não, hoje eu tava louca pra ver quanto que tinha dado a mais. Eu achei que ia ter dado até mais. Só que amanhã, quando eu me pesar, já vai estar bem menos. Por quê? Porque hoje eu tô fazendo certo. E eu preciso ver o que eu fiz de errado pra depois acertar também. Quando que eu vou na pizzaria de novo? Nossa, não sei. Nem pretendo mais. Que eu vou em algum momento? Devo ir. Mas não pretendo, porque aquilo não me faz bem. Cabeça sabota, porque a cabeça quer te proteger daquilo que é mais dolorido pra ti. Se tu não identificares essas dores, tu não consegue parar de se sabotar. Termina, Lu, faz os 360 e começa de novo o curso. O sucesso, gente, terminou o sucesso, começa de novo. Quando tu começar de novo, Lu, tu vai ver coisas que tu não tinha visto antes, mesmo que o curso seja o mesmo, porque tu começa a se dar conta de outras coisas e tu tá diferente. Deixa eu ver aqui, a Cá falou. Estou parada há 2 semanas no 61, o objetivo é 56, 58, mas agora acho que meu corpo acostumou com a comida e exercícios. Tenho que aumentar os exercícios para conseguir, mas não estou com pressa e reavaliando-se. Isso, Cá, isso. Às vezes tu colocou na tua cabeça que tu quer chegar em 56, 58, não sei porquê, né? Tu colocou na cabeça. E às vezes tu olha e fala, não, mas tá bom aqui. Eu gostei do jeito que tá. Desse jeito eu consigo não sofrer. Tudo o que eu coloquei na minha alimentação e na minha atividade física eu consigo manter pra sempre. Então não vou inventar moda de querer fazer mais pra alcançar um pouco mais só porque eu coloquei como meta. E às vezes tu abre a mão da tua meta, ou às vezes tu vai um pouquinho, então eu vou até o 59 e vai percebendo. E às vezes, não, eu quero chegar lá sim. E aí tu vai perceber também. Por exemplo, eu poderia ser muito mais magra do que eu sou, só que eu escolho não ser tão magra e não abrir mão das coisas que eu gosto, do jeito que eu como. Então eu não preciso, mas se eu quisesse mais, eu teria que abrir mais mão e eu ia avaliar qual que valia mais a pena pra mim.
Ó, Lu, entendi. Quando temos fome física, temos que observar para não terminar na fome emocional. Exatamente, é o que acontece com a maioria das pessoas que estão acima do peso. Ou elas comem sem fome nenhuma, só por fome emocional, ou elas começam a comer por fome física, mas não param de comer quando estão saciadas. E terminam de comer, então, por fome emocional. Depois que esse comportamento magro virar hábito, a gente pode perder ele e voltar a engordar? Ah, foi isso que eu falei, não tinha visto a pergunta, mas pode. Pode, claro. Se tu parar de pensar do jeito certo, ou de ter um propósito, de chegar onde tu queres, ou de se manter ali, tu pode perder. Nada é definitivo na vida, gente. Nada, nada, nada. Teu casamento não é definitivo, tua saúde não é definitiva. Nada é definitivo. As coisas só estarão na tua vida enquanto tu estiveres fazendo as coisas, fazendo por merecer. A questão é que quando tá no piloto automático fica mais fácil, menos, tem que pensar menos. É um negócio que vai mais fácil, do mesmo jeito que era mais fácil eu ir no rodízio de pizza antes e comer infinito, para aproveitar. Hoje não. Hoje, comer infinito é o meu castigo. Olha isso, que louco. Troca, entendeu? Já deixei de me pesar muitas vezes depois de exageros com medo do estrago. Exatamente, tu tem que ver o que deu o teu estrago. Tu tem que ver e falar, de repente, compensou, valeu a pena. Talvez eu dissesse, nossa, às vezes eu aumento e falo, mas valeu a pena, porque aquilo lá, nossa, valeu, tava bom, tava assim, tava assado. Às vezes eu acho que valeu a pena. Ontem, por exemplo, eu acho que não valeu a pena. Definitivamente não valeu a pena. Aí eu vou ficar, meu Deus, chicotinho nas costas. Não, pronto, o que eu aprendo com isso? Vou evitar de ir rodízio. E quando for aniversário? Sei lá, às vezes eu vou lá só pra dar um beijo, porque não me faz bem. Eu criar uma estratégia para fugir daquilo ali que não foi bom em quase que nenhum sentido, porque nem estava tão bom assim também. E eu comia mais. Tô dando um exemplo meu que ensino para vocês. O que eu quero dizer com isso? Nunca tá ganho o jogo. A gente nunca deixa de comer por emoção. O que acontece é que a gente tem que procurar comer por emoção na menor parte das vezes. Ou comer só por emoção na menor parte das vezes. Tudo isso é autorresponsabilidade, identificar o que precisa fazer, entrar em ação. Exatamente, com certeza. Toda escolha vai ter uma consequência. Toda, qualquer escolha. Eu escolhi estar aqui, eu tenho uma consequência, eu deixo de fazer outras coisas. Se eu escolho ir na pizzaria, eu deixo de ter outras coisas. Todas as escolhas. Se eu escolho dormir mais tarde, eu tenho uma consequência. Se eu escolho dormir mais cedo, eu tenho outra. Se eu escolho assistir um negócio, tem uma consequência. Tudo. Todos os sims e todos os nãos que a gente diz na nossa vida têm consequências. E eu tenho que escolher qual é a consequência que eu quero ter para então ver qual é a ação, qual é a decisão que eu vou tomar agora. Eu cheguei muito cansada, irritada, aí comi mais do que precisava e ainda comi um brigadeiro, só por fome emocional. Não pensei na hora, só depois que identifiquei. O doce não me caiu bem. Bem feito. Bem feito! Para aprender. A gente tem que pensar. Poxa, eu sei, tu sabe que o cansaço é um gatilho para ti, que a irritação é um gatilho para ti. Quando vem a emoção, tu já tem que se apegar nela e dizer, eu preciso aliviar a minha emoção. Só que se eu fizer isso com comida, sendo que eu quero emagrecer, não vai dar certo. Estou cansada, eu preciso descansar e não é comendo. Se eu estou irritada, eu preciso me acalmar e não é comendo. Iria, sei lá, deitar um pouquinho, descansar, iria te cair muito mais bem do que comer o doce. O doce só piora as coisas quando tu não está precisando fisicamente dele. Entendem? Então vocês têm que fugir do 880, vocês têm que entender que a frustração faz parte, não inventando muita moda, não querer mudar tudo ao mesmo tempo, gente, para ter o resultado mais rápido. Vocês têm lá a roda dos hábitos, tem 7 hábitos, não queiram mudar todos de uma vez, principalmente se tiver muito ruim. Se tiver tudo muito bom e precisar de ajuste, você pode até ajustar as coisas aos poucos, ao mesmo tempo, mas se tá tudo muito ruim, você vai querer mexer em tudo, vai trazer uma sensação de insegurança e de sofrimento muito grande. Foca em uma. Percebeu que aquela ali já tá menos difícil? Aí tu entra na outra. Isso também ajuda, porque querer mudar tudo vai te trazer um resultado rápido, o efeito sanfona, né? Pra baixo, só que você não aguenta, vai jogar essa mola, vai te jogar pra cima de volta. Você compara a questão da comida de forma errada, como uma pessoa que tem um vício é estar atento o tempo todo. Não entendi. Você compara a questão da comida de forma errada, como uma pessoa que tem um vício é estar atento o tempo todo. Tem que estar atento o tempo todo, como no teu trabalho, como em tudo, tem que estar atento o tempo todo. E eu digo, na comida, na bebida, tem um vício químico? Tem. Isso eu falo dentro do curso completo. Tem um vício químico? Sim. Mas o vício mais difícil é o vício emocional. Pessoa que fuma, ela tá viciada na nicotina? Tá, mas ela tá mais viciada naquele momento que ela fuma.
sei lá, que é depois do almoço, porque daí ela ganha relaxamento, ela ganha um monte de coisa que ela ganha. Aquilo ali é mais difícil para ela deixar do que a própria nicotina. Acreditem no que eu tô falando, o vício emocional é mais difícil. Então, se as pessoas que têm um vício no doce, por exemplo, têm um vício químico, mas ela tá viciada, tá viciada em descansar e se acalmar comendo doce. E aí ela, nesse vício, na hora que ela sentiu cansaço e irritação extremos, na hora que veio à cabeça dela o remédio que ela precisa, que é o quê? O doce. E ela foi lá tomar o remédio. Só que o remédio já não tá mais caindo bem. O remédio já tá dando um efeito colateral que ela não quer mais. Mas ela tá insistindo ainda, por quê? Porque muitas vezes já esse remédio já funcionou. Aí ela tá querendo aquilo de novo, ela tá com aquela lembrança. É igual a mulher do malandro. Um dia aquele relacionamento foi bom. Depois passou a não ser, mas ela continua lá querendo buscar aquele benefício que ela teve lá no começo. A comida é igual. Às vezes, quando a gente era magra, a gente comia aquilo ali, só trazia coisa boa. Só que agora a gente já não tá mais magra. Então o benefício mudou, porque a gente mudou, porque o organismo mudou, porque tudo mudou. A nossa vida mudou. Só que a gente ainda come querendo aquilo lá, só que aquilo lá nem traz mais. Isso aqui nem traz mais aquilo, mas eu continuo insistindo, procurando. Esquece, mudou a tua vida. Aquilo ali não vai nunca mais fazer sentido do jeito que tu sentiu lá atrás. Porque lá atrás tu eras uma e hoje tu és outra. Entenderam? O que mais que eu anotei aqui pra não esquecer? Ah, outra coisa que faz vocês desistirem pra voltar pro efeito sanfona da engorda. Faz tudo bonitinho. De novo, tem a ver com perfeccionismo. Tudo bonitinho, 10 coisas. 9 coisas certas. Nossa, a pessoa acordou, daí ela treinou, daí ela bebeu água, daí ela pensou, daí ela tá arrasando. Chegou de noite, ela não fez a pergunta, ela comeu uma coisa que na cabeça dela ela não podia. Pronto. Nossa, não tem jeito mesmo. Ah, bom, agora que eu já comi isso, vou comer aquilo outro. 9 coisas certas e uma errada. E aí ela vai lá e abre mão de tudo por causa de um erro. Porque em busca do perfeccionismo, porque ela não tolera não fazer perfeito, incrível, maravilhoso. Aceita. Se fosse outra pessoa, você chegaria e dizer: que nada, menina, pelo amor de Deus, olha só, tu fez isso, aquilo, eu tava do teu lado hoje, eu vi tudo que tu fez, agora só isso aí, na próxima vez tu faz melhor, fica tranquila. Mas não, como é você pra você mesmo, você vai lá, mas tu é burra, né? Como que tu é burra, como é que tu fez isso? Ah, não, tem que ser gorda mesmo, não tem jeito, é ou não é? Então, valorizem o que vocês fizeram, olhem para as coisas boas ao invés de ficar olhando para os detalhes ruins. Olhem para o detalhe ruim e entendam por que vocês tomaram aquela decisão. Se acolham, entendam, eu fiz isso porque, agi. Ai, não, eu comi o brigadeiro porque eu estava muito cansada, irritada. E, quantas vezes já fiz isso e funcionou? Mas agora não funciona mais, agora eu tenho outro objetivo. Então, não, na próxima vez que eu chegar cansada, irritada, entendendo também o porquê que tu tá sempre cansada e sempre irritada, resolvendo aquilo que te deixa assim, para que não aconteça de novo. Na próxima vez eu vou fazer isso, isso e aquilo. Por isso que precisa das listas dos prazeres também e a lista dos alívios. Se deixar para decidir na hora o que vai fazer, não vai fazer, porque você está emocionalmente desequilibrada. E emocionalmente desequilibrada, ninguém consegue decidir nada que preste. O que mais? Daí ali que eu tava falando da Virgínia, né, que ela falou, já tentei tantas vezes, né, que perdi o resultado. E aí eu digo, por medo de dar errado um negócio lá na frente, você deixa de ter a possibilidade de ter o sucesso. Para não se frustrar lá na frente, você escolhe se frustrar agora, é isso? Qual é a lógica disso? As frutas não podemos comer mais que 3 por dia. Ângela, daí não me importa quantas frutas vocês vão comer por dia. Tem fome, tu vai escolher comer. Em todas as tuas refeições tem que ter uma fonte de proteína ou fibras, algo que te traga saciedade. Eu não sou nutricionista, eu sou psicóloga, eu não sei quantas frutas você vai comer por dia. Né? Aí, quando começar o 360, pergunta lá para a nutricionista que ela consegue te responder. Eu não tenho conhecimento para isso e eu acho que não precisa disso. Precisa de fruta? Precisa. Fruta in natura, na íntegra dela. Por quê? Fruta seca pode? Pode, só que ela vai perder líquido. E o líquido também te traz saciedade. Então não é tão legal. Você consegue comer muito mais fruta seca do que a fruta in natura. Ameixa, banana, as coisas passam aí, elas têm menos volume. Quanto menos volume, menos saciedade. Sabiam disso? Quanto mais volume, mais saciedade. Então, às vezes, você bateu o ovo, a clara, dá mais saciedade do que o ovinho feitinho ali, sei lá, em menos volume. Quanto mais volume, mais saciedade. Pensem nisso também. Então, a fruta, a mesma coisa. Que mais? Ângela, essas coisas são tudo, não é comigo. Eu não sou nutricionista, não vou falar nada sobre limão. Limão, eu não vou falar.
Isso aí vocês podem botar lá qual o benefício do limão, bota lá na internet. Eu não me importo com a comida de vocês, eu só quero que vocês tenham saciedade e nutrição. Eu uso limão pela manhã. Por quê? Me traz uma disposição, porque é bom, porque tem vitamina, mas não, eu não faço isso para emagrecer. Não comam as coisas para emagrecer, porque se você fizer e não emagrecer, você vai desistir do emagrecimento e vai achar que é a culpa daquilo ali. Nada, água com limão não vai te fazer emagrecer se tu fizer só isso. É um conjunto de coisas, entende? Mas anota aí, quando começar o 360 de novo, tu pergunta lá pra nutricionista que ela sim, ela estudou pra isso, ela vai responder bonitinho, tá? Não tem problema, pode perguntar. Só porque eu não sou a pessoa certa pra te responder isso. Então, a fruta, vocês têm que estar nutridas. Pensem nisso, a comida tem que trazer nutrição. Se eu comer um pedaço de bolo, tá? Um pedaço de bolo e um café, isso vai me trazer que nutrição? Eu vou me sentir saciada com um pedaço de bolo? Eu tô com fome, esperei a fome física chegar. Eu fiz certinho. Esperei a fome física chegar e fui comer um pedaço de bolo e um café. Dependendo do bolo, só vai aumentar a tua fome, porque é cheio de açúcar e carboidrato. Agora, se for um bolo bem integralzão, cheio de semente, ou um pão cheio de semente, cheio de fibra, sei lá, com frango, com patê de frango, com uma carne moída, eu como muito pão com carne moída, muito. Por quê? O pão não me traz saciedade nem a nutrição, mas a carne moída sim, e eu adoro pão com carne moída. Aí eu como, consigo comer um pão com carne moída e tá tudo certo. Se eu for comer só o pão, eu vou comer 4. E ainda vou sair com fome. Então as escolhas nesse sentido, sim. E aí você vai escolher o que você gosta, desde que tenha algo que te sacie. O que sacia? Proteína, fibra e líquido também. Não é pra, eu vou beber então durante a refeição? Não, você vai beber água ao longo do dia, né? Eu nem sei, não vou saber explicar também sobre por que não pode beber enquanto come. Esses detalhes não são o mais importante. O mais importante é vocês ouvirem o corpo de vocês. Tem gente que não consegue, Gleice, eu não consigo não beber uma coisa quando eu tô comendo. E aí, quando eu vou investigar, é por quê? Porque ela quer beber para empurrar a comida. Por quê? Porque ela não mastiga direito. E daí ela fala, então eu tô gorda porque eu bebo quando eu como. Não, você tá gorda porque você não mastiga e come muito mais do que deveria. E usa a bebida para empurrar. Poxa, se eu gosto de comer, eu vou engolir inteiro e meter um líquido para dentro para empurrar? Os erros não estão onde vocês acham que estão. É isso que eu quero dizer. A comida, ela é importante, mas ela não é o mais importante. As escolhas nesse sentido, sim. Mas não tá no detalhe, sabe? Tá no basicão. Estão conseguindo me entender, gente? Vejam se vocês têm alguma dúvida. Então, mudem aos poucos. Entendam que se vocês chegaram aqui e agora virou urgente, porque vocês não olharam antes. Mas agora vocês têm que aceitar que vai levar um tempo, mas que vocês precisam ir evoluindo. Gleice, eu tô há 3 meses com o mesmo peso e não consigo baixar. Então, peraí que tá errado. Você tem que pensar o que você tá fazendo para baixar e o que você tá fazendo para não baixar e para aumentar. Eu tô no efeito platô. Não tá em nada em efeito platô. Você não tá fazendo o que tem que fazer para conseguir. É útil acreditar que, meu organismo não reage mais. Claro, não reage mais, você faz sempre a mesma coisa. A Karina falou, nossa, eu acho que agora eu parei porque o meu corpo se acostumou. Sim, o corpo se acostuma com o tempo. E aí você vai escolher. Se você quer baixar mais, você tem que fazer mais coisas. Mais coisas certas e menos erradas. Se você decidir que quer ficar onde você tá, você vai manter fazendo exatamente onde você tá e vai ficar para sempre aí. Enquanto você estiver fazendo essas coisas. Engraçado, antes uma maçã não me satisfazia. Agora no lanche, às vezes uma maçã com aveia e chia resolve. Olha a diferença. Uma coisa é a maçã. A maçã pra mim é uma coisa assim, se eu comer parece que abre um buraco negro dentro de mim que aumenta a minha fome. Mas, dependendo do que eu botar com a maçã, sim. E aí ela coloca aveia e chia, que são fonte de fibra. Fibra vai trazer a saciedade. Então tem que saber nesse sentido fazer as combinações. Eu vou comer uma banana. Quando eu vou comer uma banana, em geral eu faço uma banana amassadinha e boto um pouquinho de whey protein por cima. Pronto, garanti o meu prazer e a minha saciedade. Tem que fazer atividade diferenciada. Aí o corpo reage também. Mas primeiro, se tu não faz nenhuma atividade, só faz alguma atividade que tu gosta. Não inventem moda. Às vezes a pessoa não faz nada. Não sei se tu faz ou não, Ângela. Mas às vezes a pessoa não faz nada. Aí ela fala, não, eu tenho que variar. Não inventa, porque ela tá querendo perfeccionismo, ela quer começar perfeito. Só começa. Se o que dá pra fazer é subir a escada do teu prédio ou fazer 5 minutos, não acho que aquilo não vai fazer diferença. Vai fazer e muita diferença. E aí, quando aquilo estiver tranquilo, estiver na tua rotina, você tá conseguindo fazer com uma frequência muito boa, aí você fala, eu acho que agora tá pouco. Agora eu acho que vou aumentar pra 10.
Ou vou subir 2 vezes a escada. Vamos ver. Aí vai lá. Quando aquilo ficar fácil, é igual a academia. Você começou com o peso de 3 quilos. Tá lá levantando pezinho de 3 quilos. Nossa, ai, tô ficando com o braço dolorido. Aí você tá lá, sei lá, 2 semanas naquele peso de 2 quilos. Nossa, tá muito fácil. Aí eu vou aumentar pra 5. Aí eu aumento pra 5, né? Mesma coisa. É assim. Não dá pra começar com de 10. Porque daí você vai um dia, vai achar que arrasou e vai ficar 2 semanas sem ir. Porque te trouxe um sofrimento extremo e você não aguentou. Aí você tem que parar pra se recuperar. Vai na outra semana e pega 10 quilos de novo. Acontece tudo a mesma coisa. Não dá, gente. Não inventem. Aí, ó, a Angela já faz. Aí, se tu já faz diariamente há muito tempo a mesma coisa, aí tu vai ou mudar o estímulo ou acrescentar um estímulo novo. Faz isso que vai com certeza dar um resultado melhor. É isso. A gente tem que, pra emagrecer, a gente tem que fazer melhor do que a gente estava fazendo. Sem inventar muita moda e pensando do jeito certo. Gente, hoje eu fiz um resumão do curso praticamente aqui, né? Vocês gostaram? Ajudou vocês? Digam aí pra mim, deem um feedback. Nem água eu bebi quase. E aí? Vocês gostaram? Praticamente fiz um resumão mesmo. Quando não faço exercício, sinto diferença? Faz muita diferença. E quando você fica muito tempo sem fazer, pra voltar depois, é um sacrifício. Então, pra não ter que ficar recomeçando as coisas e não sentir o difícil do recomeçar, a gente tem que parar de parar. Quando a gente para de parar, a gente não tem que recomeçar. Olha que bom! A gente tem que aprender a dar uma desacelerada, mas não parar. Pensa lá no maratonista, às vezes ele tá moído, ele dá uma reduzidinha para poder aguentar chegar lá no final, mas ele não para, ele não senta lá. Se ele sentar, ele não levanta mais. É muito mais difícil. Gostou, Gi? Foi bem pra ti também, hein? Sei que pegou aí no calo de todo mundo de alguma forma. É isso, mas a ancoragem é essencial, o propósito é essencial, os exercícios mentais são essenciais. Não é ir levando, gente. Tem que ter, faça uma colinha, bota num cartãozinho, escreve o propósito, escreve o nome da vida de céu, escreve o nome da vida de inferno. Coloca, decide âncoras, coloca frases e pensamentos, estratégias que eu ensino no curso, num resumo, para você olhar toda hora, para você se perguntar, para você se fazer, não deixa no ar assim, quando der eu faço, quando der eu assisto uma aula da Gleice, quando der eu me peso é o pior. Não, para sempre, toda segunda e sexta vocês vão se pesar, eu me peso todo dia, quem quiser. É pra sempre, não existe assim, um dia eu não vou me pesar, não, é pra sempre eu vou me pesar. E aí, fazendo as coisas que eu faço para chegar onde eu cheguei, eu não vou engordar nunca mais. Se eu parar de me pesar, se eu parar de fazer o que eu faço, eu posso voltar a engordar. Eu posso voltar a engordar. Eu que já tô boa nisso. Só que eu não quero isso pra minha vida. Isso não é mais interessante pra minha vida. E aí, eu continuo fazendo para sempre, sem sofrimento, aquilo que eu fiz para chegar até aqui. Gostaram? Que coisa boa. Deixem sugestões de vocês aqui no Face. Tem ali, hoje eu até excluí umas antigas que eu já fiz. Ficaram só as que eu não fiz ainda. E assim vai. Vai ter curso de WhatsApp? Gostaria de trocar com as pessoas. Tem lá, eu te coloquei no grupo hoje, Angela. Tem o grupo do WhatsApp lá, que as meninas estão. Não tem uma falação, assim, que nem o 360, é mais tranquilo, porque as meninas estão aqui num processo diferente, mas pode ir lá trocar com as meninas, sim, claro, fica à vontade. Tem esse grupo do Facebook, que é menos movimentado, movimenta mais aqui quando eu venho fazer as mentorias pra vocês. Tá com saudade de me ouvir, Camille? Camille, falei que ia falar, né? Tu ficou um tempo fora. E aí, tu engordou? E por quê? Porque aconteceram um monte de coisa na tua vida, e aí tu não conseguiu manter o que tu estava fazendo com as situações e os problemas. Agora tu precisa voltar de um jeito que não seja tão difícil, tão sacrificante, a ponto que se acontecer de novo outras coisas difíceis, tu não precise parar para ter que recomeçar, como eu falei. Então reflete sobre o que aconteceu para tu parar e aumentar um pouco, para que na próxima vez, porque vai acontecer outras vezes, isso aí é óbvio, não acontecer de novo. Entende? Gratidão, meninas. A gente se vê. Deixa eu ver aqui qual é o próximo aqui. Ai, gente, eu tava tão perdida que eu tava... hoje já era a primeira mentoria de abril. Eu tava achando que era a última de março. Louquinha da Silva. Nossa próxima mentoria, 18 de abril. Beleza? Estaremos aqui. Dia 10 de maio, depois falta um mêsinho aí, começa 360. Estamos juntas. Segundas e sextas pesagens, vocês já sabem, né? E a gente vai se falando.
Gratidão, um beijo gigante. Coloquem em prática isso que a gente conversou. Se não anotarem, voltem, anotem de novo. E se for necessário, recomecem o curso. Façam a cola. A colinha é muito boa, gente. A colinha você consegue acessar toda hora. Pega a apostila, grifa as coisas mais importantes. E aí você vai bater o olho e vai lembrar. Precisa fazer. Não é para ficar olhando só para comida e só para exercício. Isso aí quem faz é quem não tá aqui e tá sofrendo lá para emagrecer e vai voltar a engordar. É a praga. Não é praga, gente, mas é real. Ai, que bom, meninas, que bom, Fê, que bom, Ângela. Obrigada, Gi, gratidão. Vou lá buscar minhas crianças. Beijo, boa semana. Tudo de bom, pessoal.